Uma das coisas mais importantes a se perceber num texto bíblico é o que ele fala sobre você. O que o texto bíblico fala sobre o homem. E é sobre isso que eu quero tratar aqui com você. Eu quero te ajudar a identificar esse tipo de informação de tal forma que você consiga aplicar muito bem, de forma realmente prática, o texto bíblico para a sua vida. Então, se você quer aprender isso, fica comigo nesse vídeo. Pois bem, nós estamos aqui no Projeto 183. São 183 dias estudando, ou melhor, aprendendo a estudar a Bíblia através do livro dos Salmos. E de quebra a gente acaba estudando um pouco do livro, é claro. Mas nós estamos aqui no dia 37 deste projeto e hoje nós vamos estudar o Salmo 34. Eu separei ele aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional, para nós lermos. Só que antes de ler, eu quero te dizer que nós estamos com as inscrições abertas para o SMB, para o webinário Saindo da Média na Bíblia. Será uma aula de 2 horas na próxima sexta-feira, não na próxima, mas na outra sexta-feira, dia 14 de agosto, ok? Então será uma aula ao vivo, 100% gratuita, 100% online e, é claro, como você já sabe, 100% bíblica. E será uma aula como todas as aulas aqui no nosso projeto, demonstrando como é simples as Escrituras. E o tema dessa aula será formas para você... Não, eu não vou te falar o tema. Na verdade, eu vou te pedir, quer saber mais sobre esse webinário? Clica nesse link que está aí embaixo na descrição do vídeo ou no Instagram. Do lado aí na descrição tem também o link, mas caso você não consiga pegar esse link, você pode ir no link da bio para pesquisar, para entrar então, para acessar nessa página, né, de inscrição. Gaguejei aqui. Então você entra lá e você se cadastra para participar, ok? Será uma sala de aula fechada, exclusiva, somente para os inscritos. Porque eu não quero pessoas curiosas, não. Eu quero pessoas que realmente desejam aprender como estudar a Bíblia, como ler a Bíblia. Aqui esse projeto não é simplesmente para quem está curioso e tal. Não, é de fato para pessoas que querem ter a sua experiência com a Bíblia transformada. Pessoas que realmente querem conhecer de verdade a vontade de Deus para a sua vida. Então, se você é uma dessas pessoas, clica aí nesse link, você vai fazer um cadastro. É só você colocar o seu e-mail, que aí no dia eu vou então enviar e-mail para você a respeito desse link, né, dessa nossa sala de aula fechada, tá bom? Então, vamos lá para o nosso dia 37 do Projeto 183. Salmo 34, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor, e eu já vou adiantando, esse é um dos salmos mais lindos. Diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos,
Ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Um salmo muito lindo, um salmo realmente que demonstra aquilo que Deus faz pelos seus filhos, né? Toda a bondade de Deus, por assim dizer. E eu quero trabalhar aqui com vocês, como a gente está nessa série, né, falando sobre as aplicações dentro do texto. Eu quero trabalhar aqui com vocês hoje a seguinte questão: o que o texto me fala sobre o homem? Sobre o homem no geral, tá? Não é sobre o homem sexo masculino, não. Sobre a humanidade, sobre quem é o homem. Deixa eu colocar aqui humanidade, ou quem seja o homem, quais são as características do ser humano, de fato, ok? E a partir disso a gente consegue extrair algumas aplicações. Vamos ver. É interessante, né? Alguns textos, como aqui eu pego o salmo, eu pego o texto, e então fala assim, eu vou fazer tal tipo de aplicação em tal texto. Eu não escolho o texto necessariamente para fazer determinado tipo de aplicação, de forma que case legalzinho. Mas é aleatório justamente para você perceber que todas essas técnicas funcionam com qualquer texto, exatamente qualquer texto. Esse seria um excelente texto para aplicar uma técnica que a gente aprendeu 2 ou 3 dias atrás, que é se existe alguma ordem no texto. Olha quantas ordens. Provem, veja que o Senhor é bom, temam o Senhor, cadê? Guarde essa língua do mal, seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busca a paz. Então tem várias ordens aqui, seria muito legal fazer a aplicação daquela técnica lá de 2, 3 dias atrás aqui nesse texto. Mas hoje a nossa aplicação é sobre o que o texto me fala a respeito do homem, a respeito da humanidade. E vamos lá. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Eu quero já começar aqui, e minha alma se gloriará no Senhor. Eu quero já começar aqui dando destaque para uma questão. Bendirei o Senhor em o tempo todo. Primeira coisa que eu quero colocar aqui é que o homem está em está em uma posição menor que a de Deus. Isso é muito óbvio, né? Mas como você já sabe, eu gosto muito de falar o óbvio, porque às vezes a gente vê um texto como esse, a gente só fala, tem que louvar o Senhor e tal. Só que por muitas vezes a gente se coloca em uma posição como que de igualdade com o Senhor e querendo questionar Deus, enfim. Então é sempre muito bom a gente falar o óbvio, né? Que a gente está em uma posição, o homem está em uma posição menor que a de Deus, abaixo da de Deus. E aqui não é simplesmente menor, é muito, é totalmente, é completamente inferior. Minha alma se gloriará no Senhor. É interessante a gente pegar isso aqui, porque é um fato que o homem
se gloriará. Isso é um fato sobre o homem. O homem se gloriará em alguma coisa. Isso é um fato. O homem, ele há de colocar a sua glória, a sua visão, a sua adoração, a sua devoção em alguma coisa. Que seja em um Deus, que seja em deuses estranhos, que seja em bens, que seja em status, que seja na própria pessoa, que seja em outras pessoas, enfim, o homem ele vai se gloriar em alguma coisa. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Outro fato aqui é que o homem ele possui temores. Opa! O homem possui temores. O homem teme. O homem não é uma pessoa, não é um ser que se sente confortável com qualquer coisa ou com todas as coisas. Ele tem temores. Os que olham para ele, para o Senhor, né, estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Mas um fato aqui é que o homem pode se decepcionar com coisas ou fatos ou pessoas, ok? O homem ele pode sim se decepcionar. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O homem passa por tribulações nesta vida. Isso é um fato. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Aqui, tanto nesse 5, no 6 e no 7, a gente pode perceber algo que virá aqui, no versículo 8, que é: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Ou seja, o homem pode ser. Vou colocar de forma genérica aqui, tá? Para a gente englobar tudo aquilo que aquele trecho do texto fala. O homem pode ser abençoado por Deus. Ou seja, o homem pode receber bênçãos do Senhor. Por exemplo, o homem pode clamar e o Senhor ouvir. O homem pode ser liberto das tribulações. O homem pode ter essa proteção do anjo do Senhor, ou seja, ter várias dessas bênçãos, né? Ele pode provar e ver que o Senhor é bom. Ele pode se refugiar no Senhor. Então, o homem ele pode ser abençoado por Deus. Pode, isso é um fato. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O homem ele pode ter esta bênção também do Senhor. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Lembre-se que a gente está observando o que o texto fala sobre o homem como um todo, tá? Não necessariamente sobre um filho de Deus, ok? Isso aí será uma próxima aplicação, um próximo estudo. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Aqui, ensinarei. O homem precisa ser ensinado sobre Deus. O homem ele precisa aprender sobre Deus. E o homem ele vai passar a ter esse temor do Senhor a partir do momento que ele for ensinado. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Isso daqui é uma pergunta retórica.
que dá... Pergunta retórica é aquela que não demanda resposta, ou seja, que é algo óbvio, certo? Então, que a resposta é muito óbvia. Quem quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Todo mundo. Então, aqui o que a gente pode depreender da vida do homem é que todo homem, o homem deseja viver uma boa vida. Uma boa ou feliz, né? Uma boa vida, uma vida feliz, enfim. Todo homem deseja isso, né? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Aqui a gente pode perceber que língua do mal e falsidade. Que o homem pode ser perverso com a sua fala. O homem pode ser perverso com a sua fala. Afaste-se do mal e faça o bem. Olha só que interessante isso. Afaste-se do mal e faça o bem. Ou seja, dá-nos a entender que há uma propensão do homem ao mal. Ou seja, é mais provável que o homem esteja próximo do mal. Por isso que ele fala, afaste-se do mal. Né? O homem ele já vem da natureza pecaminosa, já vem do mal. Então a ideia é, você está com a sua natureza pecaminosa, você nasceu assim, então cada vez mais afaste-se disso. Né? Ou seja, o homem, por natureza, tenderá, por natureza, né, entre vírgulas aqui, tenderá a agir com maldade. Quando eu falo com maldade, não é necessariamente aquela maldade visível, né? Mas é o pecado. O homem ele tenderá ao pecado. Faça o bem, busque a paz com perseverança. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Ok, coisas que a gente já falou antes, né? Ele tem tribulações, então ele pode clamar, enfim. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Olha que interessante aqui, a memória deles aqui. O homem sempre deixará um legado, bom ou mal. Bom ou mal. Quando ele fala aqui sobre apagar da terra a memória deles, seria o bom legado, ok? 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Tribulações a gente já viu, sobre clamor, sobre o Senhor ouvir, sobre ele ser abençoado, nós já vimos também. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Aqui eu quero perceber com vocês estas duas questões, que na verdade é uma só, que o homem pode quebrantar-se, vamos colocar assim, quebrantar-se ou humilhar-se diante de Deus. O homem pode fazer isso. O justo passa por muitas adversidades. Mais uma vez, adversidades, tribulações, né? Mas o Senhor o livra de todas, aqui no caso está falando especificamente do justo. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. Veja, a desgraça matará os ímpios e os que odeiam os justos, ou seja, o homem pode odiar seu semelhante. O homem tem a capacidade, em toda essa maldade dele aqui,
ele tem a capacidade de odiar um justo, ou seja, de odiar um semelhante, né? De odiar um outro homem, né? A desgraça matará os ímpios. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Aqui nós temos dois pontos opostos, inclusive. Redime. O homem precisa de redenção. O homem precisa de redenção. E ninguém que nele se refugia será condenado. O homem poderá ser condenado. Olha só, 15 coisas, pelo menos numa primeira leitura. Eu não tinha lido o texto antes, eu conheço de certa forma o texto, nunca parei para estudar ele com calma. Já até escrevi uma música com base nesse texto, mas nunca parei para estudar ele com calma. E agora, aqui com vocês, pegando essas aplicações, são 15 fatos a respeito do homem ou da humanidade. 15 fatos. Não é pouca coisa. É como eu falei ontem, né? Se você assistiu o vídeo de ontem, você vai se lembrar. Se não assistiu, volta lá. Isso eu estou fazendo só uma coisinha de uma aplicação. Imagina a gente pegando todos os tipos de aplicações possíveis de serem feitas. Imagina só você fazer isso. Que coisa! Quantas coisas a gente não teria aqui? E aqui, é claro, você pode pegar cada uma dessas frases que a gente formou aqui. Ó, o homem está em uma posição menor que a de Deus. Como você aplica? Como você pega essa verdade e aplica para a sua vida? Peraí, eu tenho que me humilhar diante de Deus. Eu não sou nada diante de Deus. Quem sou eu para questionar Deus? Então eu não vou questionar ao Senhor. Eu não vou falar algo que fira o Senhor, porque eu estou numa posição menor que a de Deus. Eu não vou achar que eu sei mais do que Deus. Olha o 2. O homem se gloriará em alguma coisa. Peraí, se a posição do homem é que ele vai se gloriar em alguma coisa, peraí, então eu devo me gloriar no Senhor. Eu devo colocar a minha confiança, eu devo colocar toda a minha devoção, toda a minha vontade em Deus. E não em mim mesmo, e não nos meus bens, não no que eu faço, não nas capacidades, não em outra pessoa, não nos bens, sabe? Número 3 aqui, o homem possui temores. É interessante, nós vamos temer algo. Então qual é a aplicação? Quando eu temer, eu vou procurar em Deus a resposta para não temer. Porque o Senhor sempre está comigo. E aí tem vários textos bíblicos que falam pra gente, não temas. Porque justamente o Senhor sabe que a gente vai temer. Que a gente terá temores, que nós teremos temores. Então nós devemos procurar na palavra de Deus aquilo que é a resposta para o nosso temor. Número 4, o homem pode se decepcionar com coisas, fatos e pessoas. Olha, é um fato que a gente vai se decepcionar justamente porque as pessoas erram, porque os fatos não acontecem da forma como a gente quer, porque as coisas não vêm da forma como a gente imagina muitas vezes. É por isso que nós devemos ser muito mais misericordiosos com o nosso próximo, nós devemos ter muito mais paciência para com as coisas que acontecem ao nosso redor. E detalhe, se a gente vai se decepcionar com tudo isso, é muito melhor ter tranquilidade em Deus e buscar em Deus, porque Ele não nos decepciona. O homem passa, número 5, por tribulações nesta vida. Olha, aquela historinha não cola mais. Teologia da prosperidade não cola mais. Essa coisa de, olha, você vai ser vitorioso, olha, tudo vai dar certo, olha, você vai vencer todas as coisas. Isso aí não cola mais. A gente está cansado já de ouvir esta baboseira e saber que isso não é bíblico. E ter convicção de que nós passaremos por tribulações, mas que em todas elas o Senhor nos acompanhará. Número 6, o homem pode ser abençoado por Deus. E isso é algo que nós devemos pedir ao Senhor. Senhor, me concede graça, nos livra, nos abençoa. Senhor Deus,
eu peço nessa situação da minha vida e clamar e pedir realmente ao Senhor. Número 7. O homem precisa ser ensinado sobre Deus. O homem por si só não conhecerá a Deus, mas precisa aprender do Senhor. Eu e você precisamos aprender do Senhor, aprender da sua palavra, ler, buscar a sua palavra. É por isso que nós temos nos esforçado tanto aqui para ensinar sobre a palavra de Deus, para prover meios. Tem aí o webinário, que é mais um meio de você conhecer mais a Deus. E você que chegou até aqui, só para você que chegou até aqui nesse vídeo, eu vou te revelar, o webinário vai falar sobre formas erradas de se conhecer a Deus. Olha só, nós precisamos ser ensinados sobre Deus. Isso aqui não estava previsto, não. Nós precisamos ser ensinados sobre Deus. Só que, por vezes, a gente está aprendendo sobre Deus de forma errada. A gente está querendo conhecer a vontade de Deus de forma errada. E nesse webinário eu vou falar sobre isso. Ok? Se você não fez inscrição, você já sabe como fazer. Tem os links aí. Número 8. O homem deseja viver uma boa vida, uma vida feliz. Isso é um fato, nós desejamos ter uma vida regalada nessa terra, abençoada nessa terra, mas quer dizer que vamos necessariamente viver isso? Não, não quer dizer, mas não quer dizer também que a gente não deva buscar isso, trabalhar para ter uma segurança financeira, trabalhar para ter tranquilidade, estudar, procurar o bem dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos netos. Isso não quer dizer isso, entendeu? Número 9, o homem pode ser perverso com a sua fala. Ou seja, qual a aplicação? Eu devo tomar cuidado, eu devo zipar minha língua. Tomar cuidado, porque eu posso sim ser perverso na hora de abrir a minha boca. O homem, por natureza, número 10, tenderá a agir com maldade. Nós tenderemos sempre ao pecado. Por mais que hoje nós tenhamos o Espírito Santo em nós, a tendência natural da nossa carne, se nós não pendermos para o Espírito, a tendência natural da nossa carne é pender para a carne, para o pecado, para a maldade. Por isso a gente tem que estar sempre em vigilância. E aí você coloca, eu devo vigiar nessa área aqui, que eu sei que é a área que pega. Eu devo vigiar nessa situação aqui, porque eu sei que é um negócio que eu preciso vigiar. Eu sei que é um negócio que se eu relaxar, eu vou embora. Número 11. O homem sempre deixará um legado, bom ou mau. O homem sempre deixará um legado, bom ou mau. Qual o legado que nós vamos deixar? Então eu devo ter em mente que eu estou plantando para futuras gerações, eu estou plantando para os meus filhos, eu estou plantando para os meus netos. Eu devo ter isso em mente. O homem pode quebrantar-se ou humilhar-se diante de Deus. Olha só, o homem ele pode quebrantar-se ou humilhar-se diante de Deus. Então, qual é o nosso dever? Qual é a nossa aplicação? Eu devo chegar diante de Deus em humildade, em humilhação, em quebrantamento sempre diante do Senhor. 13. O homem pode odiar seu semelhante, então eu devo tomar cuidado, porque pode ser que a mágoa, que o ódio, que o rancor, que a raiva, que a ira se plante no meu coração e fique ali. E eu devo tomar cuidado com isso. Por fim, 14 e 15, os dois juntos, o homem precisa de redenção, porque senão ele será condenado. Pois é, nós precisamos de redenção. Porque se não formos redimidos por Deus, se não for o Senhor perdoar os nossos pecados, se não for o Senhor limpar-nos dos pecados, olha, nós seremos condenados ao inferno. Se não fosse o Senhor e a cruz de Cristo, eu e você já estaríamos mais do que condenados ao inferno. E glórias a Deus porque o Senhor nos redimiu. Glórias a Deus porque o Senhor te redimiu, porque o Senhor me redimiu, porque o Senhor transformou a nossa vida. E esse é um dos fatos que eu sempre me emociono na hora de falar, porque é muito maravilhoso perceber que a gente recebeu algo que a gente não merece, que é a redenção.
sempre quando alguém me pergunta, e aí, Hadson, como é que você tá? Tá tudo bem? Na grande maioria das vezes eu falo assim, eu tô melhor do que eu mereço. E tem gente que, essa coisa da autoajuda de hoje, né? Você tá se diminuindo, você merece, você isso, você aquilo. E tem gente que pensa assim e fala, mas como assim melhor do que eu mereço? Eu falo, olha, para quem estava condenado ao inferno, hoje estar aqui, vivo, ainda não ter sido queimado no mármore do inferno, né? Ainda não ter sido totalmente condenado, e pelo contrário, ter sido salvo pela graça de Deus e saber que um dia estarei com Ele, mesmo sem merecer uma gota de nada disso, isso não tem preço. É por isso que eu sempre estarei melhor do que eu mereço. Sempre, sempre, sempre. Então, meus irmãos, é isso. Está aqui o nosso estudo de hoje. O que o texto me fala sobre o homem, sobre a humanidade. É assim que a gente vai também extrair aplicações do texto bíblico. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi abençoador para você, se você chegou até aqui, olha, compartilha com alguém esse vídeo. Compartilha com um amigo seu. Compartilha com um parente, com um irmão da sua igreja. Compartilhe com o irmão da sua igreja. Comenta, marca alguém aí, né? Se você está no Instagram, coloca um @ algum amigo aí para que ele possa assistir esse vídeo e então aprender um pouco mais sobre como interpretar as escrituras e também ver essas aplicações e caso sejam aplicações aí factíveis para a vida dele, ele possa também entender que você quis ajudá-lo, abençoá-lo, ok? Então, meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe vocês e não se esquece, participe do webinário SMB, tá aqui embaixo, ou tá aí do lado, ou tá no link da bio, o link para você se inscrever, tá bom? É gratuito, é online e é 100% bíblico, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.